Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre a mais recente leitura que eu fiz, que é mais um livro da Agatha Christie, A Rainha do Crime, a autora que sempre escreve bons livros sobre investigações policiais, essa ficção que gira em torno de crimes e serial killers, enfim. Esse livro que eu li recentemente é Um Brinde de Cianureto, um livro escrito em 1944 e que ainda assim a leitura não é nada rebuscada, super fácil e a leitura, o contexto, tudo é super atual. Vai por mim, vale a pena ler. Aguenta aí que eu vou explicar um pouquinho o porquê. O livro Um Brinde de Cianureto conta a história de um assassinato que até então era considerado como um suicídio da Rosemary. Ela é uma jovem super moderninha, tem seus casos, ela é casada com um rapaz, mas acaba sendo bem boêmia. E aí, numa certa noite, no aniversário dela, de acho que 33 anos, não lembro, ela se mata. Até então todo mundo acha que ela se matou, na verdade. Ela faz um discurso, faz um brinde à sua saúde e toma no champanhe, um champanhe batizado com cianureto. E todo mundo acredita que ela se matou, porque ela estava meio depressiva naquela época e tudo mais. E aí, um ano depois desse assassinato, o marido dela, o George, começa a receber várias cartas falando que, na verdade, para ele prestar atenção porque o assassinato, que na verdade o suicídio não tinha sido suicídio, e sim um assassinato. E aí ele começa a ficar obcecado com essa possibilidade de homicídio e aí acaba querendo investigar por conta própria e fazer uma armação para que junte todas as pessoas que estavam no restaurante no dia em que ela fez o brinde e tudo mais e morreu, para que isso tudo seja recapitulado e ele tente descobrir quem é que cometeu esse crime, né? Suposto crime. E aí, a partir daí, muita coisa acontece, né? É legal porque, assim, tem um círculo fechado de pessoas que podem ter cometido esse crime. Então tem a irmã dela, a Iris, que foi quem recebeu a herança depois da morte da Rosemary, porque ela era uma mulher muito rica, diferente do resto da família dela, porque ela tem uma tia, um primo, tem a irmã, ela é a única pessoa rica da família, porque ela herdou essa herança de um amigo da mãe dela, que tinha muito carinho por ela. Então ela é a única rica da família. E ela acabou casando com o George, que é uma pessoa que também tinha certo poder aquisitivo, tinha uma empresa. E a irmã dela, a Iris, a irmã caçula, é quem recebeu toda a fortuna depois da morte dela. Então ela é uma das pessoas suspeitas. Tem também, dentro dessa trama, né, que é uma das pessoas que estava no restaurante quando ela se matou ou foi assassinada, que é o Anthony, que é um americano super misterioso que era amigo da Rosemary. Tem também o Stephen, que era o amante dela. Então, isso também é mostrado logo no início do filme, que ela tinha um amante. E ele também é um dos suspeitos. A esposa do amante dela, um dos suspeitos. E todas essas pessoas estavam no restaurante quando ela foi morta. A secretária do marido dela, enfim, várias pessoas que teriam um motivo para matá-la estariam naquele restaurante. Então, a partir de então, a gente começa a ver N possibilidades e N situações que poderiam seguir para o final desse livro. Então, é bacana porque você vai criando mil teorias enquanto você vai lendo a obra, sabe? Isso é engraçado. E assim, isso é muito marcante nos livros da Agatha Christie, né? Ela sempre faz isso. Faz a gente pirar em mil teorias, em mil ramificações do enredo, né? De todos os livros da Agatha Christie que eu li, que já foram vários, esse daqui eu posso dizer que foi o que eu menos gostei. Mas ainda assim, eu gostei muito do livro. Só para você ver a qualidade da autora, dos textos que ela escreve. E assim, não é que eu não, né, que seja um livro ruim para ele ser o que eu menos gosto, mas é porque justamente, como eu comentei, ele tem um círculo de suspeitos muito limitados. Então, consequentemente, conforme você vai lendo, você vai criando várias teorias, né? Como eu comentei, e uma delas, de alguma forma, acaba sendo real, porque a gente tem X números de suspeitos. E então, assim, eu gostei muito, me surpreendeu algumas coisas, apesar de não ter sido pega de surpresa com relação ao assassino. Mas as motivações ou a forma que isso aconteceu e tudo mais, isso ela me pega de surpresa. E isso eu me senti.
feliz com a história. Eu achei que ela conseguiu amarrar muita coisa, apesar de, pela primeira vez nos livros dela, eu ter achado que ela deixou algumas pontas soltas. Não é que ela tenha deixado algumas pontas soltas. Eu só acho que ela deu algumas pistas falsas pra gente criar, né, algumas possibilidades de condução da história, e no final não explicou. E isso, pela primeira vez, isso aconteceu com ela, pelo menos dos livros que eu li. Geralmente, mesmo quando ela dá as pistas falsas, ela sempre no final explica alguma coisa. Então teve um ou dois detalhes do livro que me passaram. Pelo menos eu não percebi, até voltei alguns trechos para poder ver se eu não tinha passado batido em alguns assuntos, mas não consegui ver. Então pode ser que realmente tenha acontecido esse tipo de falha. Mas nada que tenha deixado a leitura menos agradável, muito pelo contrário. Assim como já aconteceu com algumas outras obras da autora, Um Brinde de Cianureto já foi adaptado para o cinema. Ele teve duas adaptações, talvez até mais. Eu achei dois filmes adaptados da história, um de 1983 e outro de 2003. Todos eles direto para TV, não teve lançamento em cinema nem nada, mas fiquei super curiosa para assistir para ver se eles foram fiéis, se retrataram bem a história, mas por enquanto não achei. Eu só achei algumas descrições, algumas cenas no YouTube. Se de repente algum de vocês acharem, puder me mandar o link, fico muito feliz. Tô doida pra ver. Adoro ver essas adaptações depois que eu li a obra, né? Geralmente eu priorizo ler primeiro o livro para depois ver o filme. Nem sempre dá, né? E achei legal desse livro, isso é bacana. Como acontece em algumas outras obras dela, tem alguns personagens recorrentes. Nesse daqui aparece o Coronel Race, que eu já tinha visto no livro Morte no Nilo. Ele é um amigo do Hercule Poirot, ele é um investigador, e ele aparece em outras obras também da autora. Algumas outras que ele aparece eu ainda não li, mas no Morte no Nilo ele aparece, que é um outro livro que eu li da Agatha Christie, até fiz desenho, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês verem. Então é bacana, acho muito legal. Nem às vezes ela sempre coloca alguns personagens que ela já tinha descrito antes, como na obra anterior que eu li dela, tinha colocado a Miss Marple, o Hercule Poirot, que é um investigador, um dos mais famosos dos livros da Agatha Christie. Então, apesar de serem livros únicos, com histórias com começo, que tem começo e tem fim, você pode ler sem nenhum problema, mesmo não lendo livros anteriores, mas ainda assim tem uma conexão com toda a história. Você entende que todas essas tramas estão no mesmo universo. Isso é legal. Cria uma conexão, você cria um carinho pelos personagens muito bacanas, né? Porque você tem todo um histórico, né, sobre ele. Então vale a pena, é legal. Uma coisa que eu gosto muito da Agatha Christie, eu já comentei isso algumas vezes, é o tipo de forma que ela narra a história, a maneira dela de descrever as coisas e tudo mais. Como é um livro sobre investigação, é um livro, um thriller, né, um suspense, você tem que ver a visão do narrador. Na minha opinião, você tem que escrever em terceira pessoa. Eu não gosto de livros que são todos narrados muito em primeira pessoa. Então, nesse caso desse livro, ela narra em terceira pessoa, só que com pontos de vistas. Isso é um pouco diferente de alguns outros livros dela que eu li. Então ele é dividido em algumas partes. Então no começo você tá lendo o ponto de vista do George, depois você lê o ponto de vista da Iris e assim por diante. Até que chega uma hora da história que a história se centraliza na investigação. Mas é bacana porque te cria muita dúvida, porque você começa a pensar, se a Iris está pensando isso da irmã dela, então ela não teria como matar a Rosemary. Mas se o Stephen pensou isso dela, então ele não teria como matar. Sabe? Você fica na dúvida um tempão. Foi uma das coisas que me fez duvidar muito das minhas teorias de supostos assassinos nesse caso, porque eu pensei, nossa, mas ele pensou aquela coisa no início e tá tudo dentro de um jogo de palavras da autora. Ela consegue usar algumas formas de explicar a história que te deixa confusa. Queria muito um dia conseguir escrever como ela. É impressionante como ela me surpreende em alguns detalhes e como ela escreve super bem. Em nenhum momento eu fiquei entediada no livro e quis parar a leitura, muito pelo contrário. É aquele livro que você pega e que você quer ler do começo ao fim sem parar, se bobear, sabe? Isso que é muito bacana. Bom, eu tô tentando agora dar notas, né, para os livros. Não que isso faça muita diferença, até porque são vários pontos a serem analisados. Mas de uma categoria de 5 estrelas, eu daria 3,5. Eu só não dou um pouco a mais pela questão de que o livro deixou algumas pontas soltas e não por não ser a melhor obra dela, na minha opinião. Acho que a Agatha Christie já escreveu livros muito melhores, mas ainda assim é uma boa obra, vale muito a pena assistir.
Assistir não, ler. Ai, gente, eu tô com adaptação de cinema na cabeça. Não assistam, leiam, mais fácil. E se você assistiu até aqui, deixa seu like, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho, enfim, participe de tudo porque eu tô sempre tentando trazer vídeos bacanas com conteúdo, sempre incentivando a cultura, incentivando principalmente a literatura. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, interaja comigo, manda mensagem também através das redes sociais, eu vou ficar muito feliz de conversar com vocês e trocar essas experiências. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo e até lá!